encontro, mas você confere aí na playlist. Vamos continuar o capítulo 4, dado sobre os princípios da natureza. Estamos aqui o Ronald e o Manuel para assistir. E, Rafael, você quer dizer alguma coisa? Não, vamos lá. Vamos nessa. Você ou eu leio? Pode deixar que eu leia. Eu leio. Beleza. Capítulo 4. Logo, tendo-se visto que são quatro gêneros da causa, devemos observar que não é impossível que uma mesma coisa tenha várias causas, como é o caso do ídolo, cujas causas são o cobre e o artífice, mas o artífice como causa eficiente e o cobre como material. Tampouco é impossível que uma mesma coisa seja a causa dos contrários, como o comandante, que tanto é causa da integridade do barco, quanto do seu naufrágio. Mas é esta por sua ausência e aquela por sua presença. Também se deve ter em mente que é possível algo ser causa e causado, com respeito à mesma coisa, mas de modos diferentes. O caminhar é a causa da saúde como eficiente, mas a saúde é a causa do caminhar como fim, pois às vezes o caminhar é praticado tendo-se em vista a saúde. E também o corpo é matéria da alma, ao passo que a alma é forma do corpo. Uhum. Já vai entrar a Maria. Boa tarde, Maria, tudo bem? Paz, Maria. Boa tarde. Estamos aqui já começamos já o capítulo 4, mas eu acho que você não perdeu nada, não. A única coisa que ele falou é o seguinte, que a mesma coisa não pode ser causa de duas coisas que se distinguem. Por exemplo, ele dá um exemplo ali, o comandante, que é causa da integridade do barco, mas também pode ser causa do naufrágio, mas não as duas coisas no mesmo sentido, sabe? Mas é Certo. só isso que ele leu. Pois a causa eficiente disse com respeito ao fim, ao passo que o fim não estaria em ato senão pela operação do agente. Mas dizemos que o fim é causa da causa eficiente, porque esta não opera senão em vista do fim. De onde vemos que a causa eficiente é causa daquilo que é o fim, isto é que, por exemplo, exista a saúde, mas não faz com que o fim seja o fim, e, portanto, não é causa de causalidade do fim. Isto é, não faz com que o fim seja final, assim como o médico faz a saúde estar em ato, mas não faz com que a saúde seja o fim. Um momentinho, mais alguém quer entrar? Jair. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, de interromper. Oi, Boa tarde, Jaime. Jaine. Boa tarde, gente. Boa tarde. Estamos lendo aqui o capítulo 4 sobre os princípios da natureza. A gente já começou, basicamente a ideia é que uma mesma coisa não pode causar dois contrários no mesmo sentido. Então, por exemplo, um cara que comanda um navio, ele não pode causar o naufrágio do barco ou a integridade do barco no mesmo sentido. Então, é basicamente essa ideia, que é uma ideia bem simples, mas é o que ele estava discorrendo aí. Ele começou uma ideia um pouco mais complexa, que uma noção que a gente pode entender de uma maneira bem simples, que é que muitas vezes a finalidade de algum ato não é dada simplesmente porque a gente faz ele, mas é algo que vem antes. Por exemplo, quando a gente caminha, a saúde que o caminhar pode dar para a gente não é necessariamente algo que vem do próprio caminhar, mas é algo que está antes disso, que é a própria existência do corpo. O corpo requer que isso seja uma lei, que existe essa necessidade causal. O caminhar, ele é apenas algo que está ali no meio termo. Não é isso, Rafael? Acredito que sim.
Eu acho que ele vai aprofundar isso mais pra frente, né? Pra dar uma explicação melhor disso, né? Eu acho. Sim. O fim, por sua vez, não é a causa daquilo que é causa eficiente, mas a causa para que o eficiente seja eficiente. Pois, de fato, a saúde não faz que o médico seja médico. Refiro-me, claro, àquela saúde que se produz mediante a atividade do médico, mas faz que o médico seja a causa eficiente. Assim, o fim é a causa da causalidade eficiente, pois faz que a causa eficiente seja eficiente. Do mesmo modo, faz a matéria ser matéria e a forma ser forma, visto que a matéria não recebe a forma senão em vista de um fim, e a forma não perfaz a matéria senão em vista de um fim. De onde se diz que o fim é a causa das causas, pois é causa da causalidade em todas as causas. Ô, Rafael, diga. Quem levanta a mão? Quem levanta a mão? Não? Bom, alguém interrompeu? Quer falar alguma coisa? A gente pode explicar isso, cara, segundo os exemplos que a gente sempre tem dado aqui com base no livro, que é a estátua, no caso do cobre, a, a essência humana, no caso de quando um gameta masculino e feminino se unem e existe um ser humano depois, e no caso de um ser humano, quando ele adquire as qualidades que depois vão formar o seu tom de pele, negro ou branco. Essa essência que ele vai receber, ela, ela está antes, ela, ela está antes do fato de isto ser dado ao ente, a essa coisa, né? Por exemplo, a existência dessa essência de ser humano, ela não depende que a causalidade aconteça e esses gametas masculino e feminino se tornem um ser humano. Essa essência de ser humano, ela existe antes. Não é isso, Rafael? Não é sempre assim? A essência precisa existir antes e depois, que a essência, essa causa, é esse fim, né? Não é isso? Sim, sim, exatamente. É o que ele até coloca aqui, né? Ele até põe no texto, nessa questão do fim, né? O fim é da causalidade eficiente, né? Acho que ele põe isso bem, né? Visto que, ó, aqui eu acho que. Quer ver uma parte que talvez fique bem claro aqui, ó? Visto que a matéria não recebe a forma senão em vista de um fim, e a forma não perfaz a matéria senão em vista de um fim. Ou seja, as duas coisas estão conectadas, né? E pro pessoal que não entrou ainda, o fim aí entendido é a própria coisa, por exemplo, quando acontece esse devir de um gameta masculino e feminino se tornar um ser humano, o fim é o ser humano, é esse indivíduo que tem essa essência. Ter essa essência e esse indivíduo com essa essência é a finalidade desse devir. E por isso a finalidade, que é a essência, ela existe antes da causa eficiente, daquilo que faz, daquilo que dá, sabe, desse processo de fazer o gameta masculino e feminino se tornar ser humano. Faz sentido, gente? Faz sentido? O Jaine mandou aqui um joinha. Um Faz raciocínio sentido bem pra gente? lógico, né? Beleza. Beleza que você entendeu, mano. Bom. E você, Maria? É... Sim, não. Boa tarde, Não entendeu? Vanessa. Eu estou confusa nessa questão da causa e da casualidade eficiente. No caso. A causalidade eficiente é esse mero fazer. É esse fazer, por exemplo, uma causalidade eficiente é só o processo de fazer a estátua. Causalidade eficiente, por exemplo, no caso do ser humano adquirido o tom de pele preta, pode ser as várias mudanças químicas ali que acontecem no ser humano, no organismo. Só essas mudanças só essas mudanças e esse mudar é a causalidade eficiente. Só isso. Outro exemplo de causalidade eficiente é eu que estou falando aqui, é o meu falar e é um processo
que pode dar a vocês entender essas palavras, o ler, esse ato é a causa eficiente, quando a essência é essa que subjaz no fundo. Por exemplo, esses conteúdos são essa essência, são essa forma que depois que nós vamos compreender. Esse vai ser o fim, a compreensão. Então tem esse processo. Tem o sujeito que não tem a essência, a qualidade, depois tem o processo, e depois tem o processo que se completa. Então, por exemplo, a gente que está estudando, a gente primeiro não entende, depois a gente faz um ato, e depois a gente tem a compreensão. Como a gente falou, o esquema da matéria e forma. O sujeito que não compreende, ele é entendido como matéria. O sujeito, enquanto compreende, é o sujeito com forma. A compreensão é a forma. Então, aí você tem uma passagem de matéria para matéria com forma. Faz sentido, gente? E esse fazer é a causa eficiente. Faz sentido, gente? Ou eu tô confundindo as coisas? A causa eficiente seria esse processo, esse conjunto de ações ou a ação que faz com que essa matéria mude para uma forma. Mude para uma matéria com forma. É isso. É essa ação. Certo, entendi agora. Podemos continuar? Por mim, tudo bem. Vamos lá, Rafael. Pois se diz que a matéria é causa da forma, uma vez que a forma não existe senão na matéria. Igualmente se diz que a forma é causa da matéria, uma vez que a matéria não tem que ser um ato, senão pela forma. Disse, pois, que a matéria e forma são relativas uma à outra, como consta no segundo livro da Física, do Aristóteles, né? Disse que estão para o composto como partes em relação ao todo, e como simples em relação ao composto. Só para a galera que não estava aí, a forma é esse sujeito enquanto já é. A matéria é o sujeito enquanto pode ser. Então a gente diz que o sujeito, né, o gameta masculino e feminino, depois que se tornou ser humano, ele tem a forma de ser humano porque ele já é ser humano. Os gametas masculino e feminino como sujeito são matéria porque podem ser humano. Essa é a distinção entre matéria e forma, para a galera que não entrou. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se não fizer sentido, porque a gente já explicou isso em várias reuniões passadas, a gente não pode se deter muito aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, façam, vamos conversar. Esse que é a intenção, é vocês entenderem, não a gente simplesmente dá o conteúdo. Entenderem, não entenderem, discordarem, concordarem. O importante aqui é o debate. Mas como toda causa, enquanto causa, é naturalmente anterior a seu efeito, deve-se saber que anterior pode ser dito de dois modos, como menciona Aristóteles no livro 16, de Sobre os Animais, por cuja diversidade pode algo ser dito anterior quanto posterior com respeito a uma mesma coisa, e também causa é causado. Disse que algo anterior ao outro em geração e tempo, ou ainda em substância e complemento. Como, pois, a operação da natureza. Alguém levanta a mão. Vai lá, Ronald. Manda ver. Eu acho que eu não entendi ainda qual é o significado dessa causa eficiente, porque estava pensando o seguinte: existem causas de causas, né? Quando é que eu vou saber quando é a causa eficiente? Porque, por exemplo, vamos dizer, um animal que vai parir, né? Ele precisa de placenta para parir. Se ele não tiver placenta, ele não consegue parir. Mas, por sua vez, ele precisa fazer força para parir. Então, tem uma série de causas, entende? Aí, quando é que eu vou saber, nessa série de causas, qual é a causa eficiente?
A causa eficiente não pode, as causas deficientes não podem ser várias? Não entendi. As causas eficientes não podem ser várias? Por exemplo, o fato de a placenta ser um princípio do devir, ou o fato. E aí, Jonathan, tudo bem? Nós estamos aqui lendo sobre os princípios da natureza, nós estamos no capítulo 4. A gente avançou avançou já uma quantidade bem boa. Oi, Vanice. A gente, só para repetir, nós estamos lendo sobre os princípios da natureza, capítulo 4. A gente já avançou uma quantidade bem legal, então talvez a gente não consiga voltar tudo para explicar para vocês, mas confiram a discussão, perguntem, discordem, concordem, etc. Mas voltando a explicar para você, Ronald, a placenta não pode ser uma causa eficiente no sentido de ser um princípio desse devir e, ao mesmo tempo, a força do animal ser uma causa eficiente no princípio do devir. Ambas não podem ser causas eficientes no mesmo processo? Isso, porque eu não entendi ainda o que é a causa eficiente. Entendeu? Mas você tem alguma opinião do que seja a causa eficiente? Não, a causa que sem ela não pode haver outra causa. É assim? Não sei. O que você quer dizer com isso? Me dá um exemplo. O Manuel levantou a mão. Você quer dar a palavra para ele, Ronald? Posso falar? Pode, vai lá, Manuel. Pronto. Então, a causa eficiente ou a causa motriz é responsável pelo surgimento ou geração de algo. Por exemplo, para nascer um filhote de tigre, ele tem que ser gerado por um macho e uma fêmea da mesma espécie, né? A causa eficiente da existência seriam esses genitores, não é isso? E a causa final, que é o objetivo ou fim, pelo qual se direciona aquilo que o Aristóteles fala do devir, no caso do filhote do tigre, é a causa final, né? Sim. Seria o tigre plenamente desenvolvido, com todas as suas características da espécie estabelecida. Eu acho que eu sei dar esse exemplo. Eu não sei dar outro exemplo. Se foi possível aí vocês entenderem. Não, eu acho que está certo. E se o pessoal tiver alguma concordância, discordância, dúvida, etc., o que você acha, Ronald? Eu acho que falando em questão de natureza, né, sem ser a natureza humana, aliás, a natureza humana também, né? Os seres vivos, eles têm várias, como você falou, né? Você perguntou, por que não pode ter várias causas eficientes? Então, pode sim. No caso, tudo bem que o espermatozoide tenha fecundado com óvulo, mas depois disso, várias outras causas eficientes aconteceram. Sim. É assim que eu estou conseguindo entender, não sei se eu estou certo. Sim, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Será que você concorda comigo que a causa eficiente é aquilo que faz a mudança acontecer, o devir acontecer? Sim, sim. Então, eu acho que você entendeu. Acho que você entendeu o que é a causa eficiente. Se a gente puder continuar, galera, podemos? Bora lá. Sim, bora lá. Como, pois, a operação da natureza procede do imperfeito para o perfeito, e do incompleto para o completo, o imperfeito é anterior ao perfeito segundo geração e tempo, mas o perfeito é anterior ao imperfeito em complemento. Assim como se pode dizer que o homem é anterior ao menino em substância e complemento, mas o menino é anterior ao homem em geração e tempo. Acho que a gente pode explicar o que esses termos talvez signifiquem, né? Por exemplo, substância aí a gente pode entender como a união entre matéria e forma, ou seja, o indivíduo quando ele já está completo, o indivíduo enquanto está no fim. Por exemplo, nos exemplos que a gente deu, né? O gameta masculino e feminino para o ser humano, a estátua para o cobre, a cor do ser humano para o seu indivíduo enquanto ainda não tem
essa geração. A substância seria o indivíduo enquanto tem essas duas qualidades, cor e ser indivíduo. Indivíduo e ser humano, cobre e estátua. Isso é a substância. Então, a forma, ela é princípio para a substância enquanto ela está completa. E enquanto complemento no sentido de ser aquilo que completa. Aí a geração e o tempo são o oposto, né? São aquilo que estão no devir. Faz sentido, gente? Sim, sim. Para mim faz Sim, sentido. sim. Então vamos lá. Contudo, ainda que nas coisas geráveis o imperfeito seja anterior ao perfeito e a potência anterior ao ato, considerando em uma mesma coisa que o imperfeito é anterior ao perfeito e a potência anterior ao ato, fala no simpliciter, é necessário. Oi? Simpliciter. Se tiver em latim, você tem som de K, né? Simpliciter. É necessário que o ato Vai e o nessa. ato perfeito sejam anteriores. Isso porque eu reduzo a potência ao ato, já está ela mesma em ato. O que perfaz é imperfeito, e ele é mesmo perfeito. A matéria é, de certo, anterior à forma, geração e tempo, pois aquilo ao qual algo sobrevém é anterior a isso que sobrevém. Contudo, a forma é anterior à matéria em perfeição, pois a matéria não tem ser completo, senão pela forma. De modo semelhante, Vai, Maria. Sobre aquele ponto que está grifado, quando ele fala que a forma anterior à matéria, tá, e a matéria é antes do tempo, etc., ele está se referenciando naquela mundo de Platão, que existia um mundo das formas que eram formas perfeitas, e esse mundo que a gente vivia era um mundo teoricamente pirata, que as coisas eram imperfeitas, eram cópias. Ele está se Não, referindo. Não? não, Então, não é isso. tá. Diga, Uhum. diga. É que Pode eu dizer. estou com dúvida sobre essa questão dessa matéria antes do tempo e essa questão da forma antes daquilo que ele estava falando. A- esses dois questionamentos. A gente é porque, na verdade, esses conceitos falam apenas do devir. Por exemplo, a gente pode entender que o sujeito, enquanto ele está no devir, ele começa entendido como matéria, como os exemplos que a gente está dando. A matéria ela é anterior nesse sentido. A forma ela é anterior no sentido de que ela que é capaz de dar ao indivíduo essa união entre matéria e forma. Faz sentido? Sim, sim. Jaine, eu não sei se seria um a priori, porque eu assim, a gente pode interpretar o a priori em Kant como aquilo que não pode ser pensado, por exemplo, tempo e espaço para consciência é algo que, enquanto consciência, a gente não pode deixar de pensar nisso. É um a priori. Quando a gente pensa em copo, o a priori é pensar tudo que já perfaz esse pensamento. O a priori é isso. Agora, ser uma forma de a priori, nesse sentido, eu não sei se seria. Eu não sei se seria. Talvez a gente pode falar como um a posteriori em algum sentido, porque pensa comigo. Primeiro a gente olha o devir e depois a gente vai analisando isso parte por parte. Depois a gente vai entendendo cada parte, depois a gente vai
unindo essas essências, que no fundo estão lá, sempre tiveram lá. Não é exatamente uma a priori nem uma posteriori. E no caso do a priori, talvez, a gente possa falar dessas noções que estão dentro de nós, né? Por exemplo, essa experiência que a gente está se referindo aqui, elas já estavam dentro de nós como memória. Então, isso pode ser um a priori desse processo, mas eu acho que talvez a gente se estender nisso aqui também não fique legal. Mas dá para entender? Beleza. Então, vamos continuar? Vamos lá. Só um minuto. De modo semelhante, a causa eficiente é anterior ao fim em geração e tempo, pois é a partir da causa eficiente que surge o movimento em direção ao fim, mas o fim é anterior à causa eficiente, enquanto eficiente, em substância e complemento, uma vez que a ação da causa eficiente não se cumpriria senão pelo fim. Logo, essas duas causas, a matéria e a causa eficiente, são anteriores pela via da geração, enquanto a forma e o fim são anteriores pela via da perfeição. Você vai parágrafo inteiro, eu vou sublinhar. Deixa eu só falar para Maria. Ô, Maria, eu acho que você falou uma parada que dá para a gente ficar com uma pulga atrás da orelha, porque a forma de ser humano ela não existia de maneira nenhuma antes antes desse devir. Então, eu acho que você colocou uma pulga atrás da orelha, e a gente pode dizer que em algum sentido bem misterioso, no indivíduo que tem a forma de gameta masculino e feminino, ali existe uma disposição essencial de se tornar ser humano, como se isso já tivesse existindo ali. Então, não é exatamente que são âmbitos separados, sabe? É uma coisa assim, eu acho que isso é bem misterioso, porque como é que eu posso dizer que ser e não ser existem ao mesmo tempo? É complexo. Eu tenho uma resposta assim que é um pouco sai assim, sai de todos os parâmetros, assim, é uma ideia minha, absolutamente minha, tipo, se eu falar aqui, vocês não vão concordar, vão achar que, pô, você tá... O Manuel, por exemplo, que ele conhece a filosofia aristotélica, vai falar, pô, você tá falando besteira. E, assim, é uma posição super minoritária que eu tenho vem da minha cabeça, é vozes da minha cabeça. Então, assim, eu acho que dá pra gente entender dessa forma que a sua dúvida colocou pra gente. Existe ali no sujeito que tem a forma de gameta masculino e feminino, ali já existe uma predisposição para se tornar ser humano. Fala, Manuel. Meu caro Luiz, eu ia dizer o seguinte, é porque quando a gente vai ler esse texto, eu disse dentro de sala de aula com o professor, ele não gostou muito não, que eu disse, aí é o gago, ele fala como se falasse um gago, com todo respeito a quem tem esse problema de dicção. Se a gente não conhece Aristóteles, a gente se complica nesse texto, porque ao invés dele tornar o texto mais objetivo, ele torna o texto mais complicado, porque ele faz uma série de comparações, uma série de analogias, que vai dando um emaranhado na cabeça da gente, que se a gente não parar, escrever, botar de lado essas orientações aí que você está dando, né? Essas diferenças, a gente se perde todinho, cara. O cara se perde todinho, né? Eu não sei se vocês concordam também, eu também tenho minha posição em relação a isso, porque é muito complexo essa questão do pensamento dele, porque ele não sabe ser objetivo. Ele vai dar uma comparação, ele vai dar é aquele professor que vai dar um exemplo para que o aluno compreenda, e ele acaba complicando ainda mais o raciocínio da pessoa. Você fala do texto de São Tomás? E isso, eu falei do texto. É o texto mesmo em si. O gago não é você, não. O gago é o São Tomás. Cara, eu acho que, assim, a gente pode responder isso de uma maneira um pouco
um pouco mais simples, que é esses textos, cara, eles não servem para ser lidos e entendidos de primeira. Eles servem para ser lidos e para ser meditados, no sentido tipo, eu li o texto e eu fiquei pensando no texto até entender. Ou eu li o texto e vou comentar numa sala de aula. Esses textos são feitos para isso. Mas talvez a gente se deter nesse assunto vai atrapalhar um pouco a dinâmica. Ô, Jaime, você quer falar? Antes do Jaime falar, ô Maria, você entendeu o que eu falei sobre a existência no indivíduo de uma possibilidade de se tornar aquele indivíduo com matéria e forma? Não? Então, Jaime, você quer falar? Bora, Maria. Não? Então tá bom, vamos continuar. Vamos lá. Deve-se notar que a noção de necessidade é dupla. Ela pode ser ou absoluta ou condicional. Necessidade absoluta é o que provém das causas que são anteriores na via da geração, a causa material e eficiente, como a necessidade da morte, que provém da matéria e da disposição de componentes contrários. É o chamado absoluta porque não possui impedimento. Também, vamos lá. Também a chamamos necessidade da matéria. Já a necessidade condicional provém das causas que são posteriores na via da geração, a forma e o fim. Como dizemos que é necessário haver a concepção, se deve ser gerado um homem, e a essa chamamos condicional, pois que tal mulher conceba não é necessário, simplifique, mas sob essa condição se deve ser gerado um homem. Também a chamamos necessidade do fim. Deixa eu só explicar para a galera o que significa necessidade aí. Tá. Necessidade, em alguma causalidade, se refere àquilo que, pela noção de se entender essa realidade, é comum a priori. Pela noção de se entender essa realidade, ela sempre está lá. Então, em todo devir, enquanto devir, absolutamente necessário que vai existir, como é que ele diz? Matéria e causa eficiente, né? Matéria e causa eficiente. E no caso da forma. Ah, não, é da matéria e causa eficiente, isso. No caso da forma e do fim, isso só é necessário do ponto de vista de uma causalidade específica. Do ponto de vista de uma causalidade específica. Faz sentido, gente? Sim, tá bem objetivo. Fala Maria primeiro, porque você é mais iniciante, depois fala o Ronald. Sobre essa questão de matéria e forma. E no momento é colocado que matéria tem uma conotação mais abaixo do que forma. Os dois são equivalentes, assim, ou um é menos do que o outro e tal. Olha, não sei. Não sei. Do ponto de vista, assim, do ser, a gente pode dizer que a forma é mais completa que a matéria, porque é a forma que faz existir. Mas do ponto de vista do valor, eu acho que não tem essa, essa, essa distinção. Não tem. Por exemplo, do ponto de vista de dizer, que a alma ela é tão mais importante que o corpo, de modo que a gente tem que prezar o corpo. Não chega. E não chegaria a essa concepção. E esse texto tem sumo para a gente dizer isso, porque do ponto de vista de uma essência, por exemplo, a essência do ser humano, a gente só pensa o ser humano enquanto matéria e forma, enquanto corpo e alma. Então,
A gente não pode dizer que a alma é mais importante do que o corpo em sentido de valor, no sentido de que a gente tem que desprezar a matéria e ficar só com a alma. Não. A nossa essência é matéria e alma. É claro que, bom, não é, os corolários éticos do seguinte, a gente não pode se entregar aos prazeres carnais, e, portanto, a matéria é menor que o corpo. Não em todo sentido. Porque os prazeres carnais, eles não necessariamente são algo puramente material que a gente deve se. Não, no caso dos prazeres carnais é isso. Os prazeres carnais são algo puramente material, mas do ponto de vista do bem absoluto, matéria e forma são ambos imprescindíveis um ao outro. Faz sentido? Sim, sim. E aí, Ronald, sua vez. Sim, eu queria apenas retomar quando ele fala de necessidade, né? Porque a questão da necessidade eu vejo do seguinte modo, não anula o que você falou, Tá. só complementa, né? Que, por exemplo, o reino plantar, né? O reino das plantas, ele precisa fazer a fotossíntese. A fotossíntese não é inerente a esse reino. Então, você vê que a natureza, né? A natureza vista. Eu não sei se Tomás de Aquino tem algum tratado sobre botânica, alguma coisa desse tipo, mas o Aristóteles eu sei que tem, né? Aí você vê que uma causalidade complementa a outra, que não são a mesma coisa, né? A processo de fotossíntese, a planta que faz, mais o oxigênio e toda a parte química, quem depende é de outro reino, né? Não é do reino plantae. O Acho que Aristóteles, são causalidades diferentes. diga. É, o Aristóteles ele diz que a fotossíntese não é uma necessidade absoluta do ponto de vista das plantas. Não, pelo contrário, é uma necessidade, é isso que eu estou dizendo. É uma necessidade, mas que é uma necessidade que não é própria do reino plantae. É de outro, vem de outro reino. Qual reino? Seria o reino mineral, não? Por quê? Dos gases e tudo. Mas por que que isso é necessidade absoluta só do ponto de vista mineral e não do ponto de vista Porque para que haja fotossíntese tem que ter os dois. mas para que haja fotossíntese precisa ter também planta? Então, assim, não só Bom, o eu não mineral, conheço, aí eu já não conheço. mas Conheço, tipo assim, é porque em toda fotossíntese tem planta, certo? certo. Então, não há como ter alguma condição em que a fotossíntese não tem planta, então é uma necessidade absoluta. Concorda comigo? Uhum. Vamos seguir? Vamos lá. É digno de nota também que três causas podem coincidir numa única coisa, como vemos ocorrer com a forma, o fim e o eficiente. Quando da geração do fogo. O fogo gera o fogo, e portanto é causa eficiente enquanto gera. E também o fogo é forma enquanto faz estar em ato o que antes estava em potência. Também ainda o fogo é fim enquanto é visado por parte do agente, enquanto nele mesmo alcançam termos as operações do próprio agente. Mas é também dupla noção de fim, ao fim da geração e o fim da coisa gerada, como se evidencia na geração de uma faca. A forma da faca é o fim da geração, mas o cortar, que é a opressão da faca, é o fim do próprio gerado, ou seja, da faca. Isso aqui está muito legal. Aqui ficou muito, acho que ficou bem elucidativo aqui, né? Não obstante, às vezes, no fim da geração coincidem as duas causas mencionadas, como se dá na geração de um similar em espécie em que um homem gera um homem, ou uma oliveira gera uma oliveira, o que não se aplica com relação ao fim da coisa gerada.
e devemos considerar que o fim e a forma recaem sobre algo idêntico em número, pois aquilo mesmo em número que é a forma do gerado, é também o fim do gerado. Porém, vou falar. Isso aí me deu um nó na cabeça, só comentei isso aí. Não é nada, continua aí. Porém, o fim não coincide com o eficiente em número, mas sim em espécie, pois é impossível que o que faz e o que é feito seja idêntico em número, embora não possa ser idêntico em espécie, como no caso de um homem que gera um homem. Volta lá, que eu quero entender esse negócio aí que eu não entendi. Volta lá. Não obstante, às vezes no fim da geração coincidem as duas causas mencionadas, como se dá na geração de um similar em espécie, em que um homem gera um homem. Mas também é dupla a noção de fim, ao fim da geração e o fim da coisa gerada. Tá, não, aí é só uma distinção, só uma especificação, tá? Isso aí não é. Forma de faca e o fim do gerado não são. É só uma especificação. Por exemplo, faca é um todo, enquanto cortar é uma parte. Eu acho que dá pra gente entender dessa forma. Aí ele fala que o fim da geração coincide com o fim da coisa. A gente pode entender isso só com uma descrição do, do, do devir. Porque gerar um ser humano, o fim da geração. O fim do gerado é ser um ser humano. Termina isso aí, cara, pra gente ver. O ut quando homo generat... Ah, não, peraí. Ele já estava no... O homem que gera e o homem gerado são coisas diversas em número, embora idênticos em espécie. A matéria, por sua vez, não coincide com as outras causas, pois a matéria, pelo fato de que é ente em potência, tem a razão no imperfeito, mas as outras causas, por existirem em ato, têm a razão no perfeito. E não podem o perfeito e o imperfeito ser idênticos. Eu acho que aquela questão a gente pode entender da seguinte maneira, porque quando a gente faz uma faca, a gente faz para cortar. Então, é claro que o fim de fazer uma faca, o fim enquanto geração, ele gera uma faca, ou seja, é o geral. Mas, sob o ponto de vista da ação do ser humano, a gente quer apenas para cortar. Então, acho que tem essa relação de todo e parte. Acho que fim da geração significa isso. O objetivo da causa eficiente enquanto. Como é que eu digo isso, cara? Eu não consigo encontrar uma definição boa para isso. Mas eu acho que essa é uma, é um exemplo que a gente pode pegar, e no caso do ser humano, gerar um ser humano do ponto de vista do devir enquanto algo geral, que é a forma de ser humano ser gerada, e do ponto de vista da vontade de gerar um ser humano, os dois coincidem. Gerar um ser humano é o fim de ambos. Faz sentido, gente? Sim, Faz sim. mas sim. A gente pode ir para o capítulo 5? Vamos lá. Capítulo 5. Visto, portanto, que são 4 as causas, a saber, eficiente, material, formal e final, note que qualquer dessas se divide em vários modos. Diz que algo a causa é per prius e per posteriores. Assim como dissemos que a arte e o médico são ambos a causa da saúde, mas a arte é a causa de per prius, enquanto o médico é a causa per posteriores. E o mesmo ocorre na causa formal e nas outras causas. E note-se que sempre devemos reduzir a questão à causa primeira, como se perguntássemos: por que este homem está saudável?
ao que se deve responder: por que o médico curou? E novamente, por que o médico curou? Pela arte de curar que possui. Devemos ainda notar que é o mesmo dizermos, devemos ainda notar que é o mesmo dizermos causa próxima, em vez de causa por posterior, e causa remota, em vez de causa per prius. Donde termos essas duas divisões de causas, uma per prius e outra per posterius, significando respectivamente remota, próxima. E é ainda de se observar que sempre aquilo que é mais universal é dito ser causa remota, que aquilo que é mais especial é dito por ser causa próxima. Assim como dizemos que a forma próxima do homem é a sua definição, a saber, animal racional mortal. Mas animal é mais remota, e novamente substância, ainda é mais remota. Todas as superiores são formas dos inferiores. E igualmente a matéria próxima do hidro é o cobre, enquanto lhe é remota o metal, e novamente lhe é ainda mais remoto o corpo. Deixa a gente pegar isso aí, a gente refletir, cara. Vamos parar isso. E a gente estava falando da necessidade absoluta, da necessidade contingente, a gente falou das causas que são anteriores e posteriores. No caso das causas anteriores e posteriores, a gente fala que a matéria e a forma são anteriores do ponto de vista da geração, mas posteriores. São posteriores em que sentido? A matéria e a forma são, a matéria e a causa eficiente são anteriores do ponto de vista da geração, enquanto a forma e o fim são anteriores do ponto de vista da substância e do complemento. Tá, a gente tem isso, a gente tem a noção de necessidade absoluta e necessidade contingente, que é uma noção de a priori e a posteriori, a gente pode considerar assim, ou um a priori em sentido mais geral e um a priori em sentido mais específico, né? E no caso desses sentidos específicos, a gente pode considerar essa distinção que ele está fazendo entre causa próxima e causa remota, no sentido de que a causa remota ela é sempre aquilo que é mais universal, ou seja, a cada vez que nós temos um conceito que abarca cada vez mais indivíduos, a gente tem uma causa remota, né? Então ele fala, no caso do cobre, a gente tem, primeiro, ela, de uma maneira mais geral, é metal, de uma maneira mais geral, é um indivíduo material. Então, a gente tem então a gente pode dizer que existem necessidades absolutas cada vez mais gerais. Talvez essa seja apenas uma forma de organizar os conceitos. Então, mas está fazendo aí. No caso de ser anterior e posterior, eu acho que tem a ver com isso do ponto de vista de que quando a gente considera um ente, um indivíduo ou alguma essência, existem causas cada vez mais gerais e depois que se tornam cada vez mais específicas do ponto de vista que em toda geração o mais geral e o que sempre acontece é a matéria e a causa eficiente. Então, elas podem ser ditas anteriores nesse sentido e posteriores no sentido que, especificamente, na geração e no movimento, elas vêm como algo que... Como é que eu posso dizer isso? Algo que depende, né, da matéria e da forma. Então, elas, de alguma maneira, elas são mais gerais. Elas são causas mais próximas, né? Elas são mais... Enfim. Tô viajando, gente? Vocês concordam, discordam? Eu não entendi isso aí, tô tentando entender agora. Então, eu tô vendo, pelo que eu tô relendo aqui enquanto estava falando, né? Eu estava relendo aqui o rodapé, né? Poderia necessitar traduzir-se
traduzir perprius e perposterior, respectivamente, por em sentido anterior e em sentido posterior. Então, quer dizer, ou vai para frente ou vai para trás. Então, é tipo um pêndulo, eu acho que certas coisas têm, né? Até ele fala aqui na nota 53, ó, que aquilo que é mais especial, isso é mais específico. Então, ele está falando assim, que existem coisas que vão desde o que é uma coisa bem, bem particular, igual ele fala aqui, animal racional mortal. Olha lá, mas o animal é mais remota, porque ela está mais distante, numa bolha, talvez, seria chamada animal. Numa outra seria racional. Eu acho que é mais ou menos o que ele está tentando dizer, que a gente está meio que pendulando entre várias qualificações, várias qualidades, talvez, igual ele fala aqui, deixa eu ver no texto. Ele fala em algum lugar, acho que ele está tentando dizer assim que algumas coisas nossas são mais específicas, outras são mais universal, tudo dentro de um mesmo ser, né? De uma mesma coisa. Eu acho que é mais ou menos isso que ele está tentando falar. Tem coisas que estão mais próximas, outras estão mais longe. Talvez seja isso. Porque do ponto de vista do devir, aquilo que é mais próprio e que sempre acontece é matéria e forma, né? E não necessariamente sempre, quer dizer, do ponto de vista do devir, o que sempre acontece é causa eficiente e causa material, enquanto às vezes no devir a gente não tem causa formal e final. Talvez seja, talvez seja isso, né? Pode ser. É porque, assim, se a gente pega essa frase aqui, ó, quando ele fala aqui, Não, acho que assim como dizemos que a forma próxima do homem é sua definição, a saber, animal racional mortal, mas animal é mais remota e novamente substância, e ainda mais remota, ou seja, você tem uma graduação do que é mais remoto, do que é mais universal. Se eu falo assim, é só um animal, eu posso estar falando de qualquer coisa do reino animal. Então isso é mais universal. Se eu falar uma coisa, estou ainda mais universal ainda, porque eu não sei o que é essa coisa. Aí quando ele vai e fala assim, animal racional mortal. tá, Então já está chegando numa coisa que é mais assim, mais como ele fala aqui, próxima, né? Uma coisa mais próxima. Porque tá. você está diminuindo as categorias que está encaixando esse ser, né? O vir, né? Como você falou, né? Essa Sim, coisa. Então eu já sei que é um animal, então não é um mineral. Já sei que é sim. racional. Bom, racional só tem um. Sei que é mortal, só tem um também. Então eu tô cada vez, ó, mais remota, tá vendo? Tá mais, quer dizer, mais remota, mais remota. Não sei também, era pra ser alguma coisa assim. Então, vamos continuar, de repente ele explica aí. Isso. Também, dentre as causas, algumas são per se e outras são per accidente. Disse que uma causa é per se quando ela é causa dessa coisa enquanto tal, como o construtor é causa, eficiente da casa, e a madeira é matéria do assento. Já causa per accident disse daquela que recai sobre a causa per si, como quando dizemos que um gramático constrói. Disse que o gramático é causa per accident da construção, não enquanto gramático, mas enquanto recai sobre o construtor que ele seja um gramático. E isso ocorre de modo semelhante nas outras causas. Ainda dentro as causas, algumas são simples e outras compostas. Disse que uma causa é simples ou quando só mencionamos aquilo que per se é causa, ou também quando se mencionamos aquilo que per accident causa, como dizemos que um construtor é a causa da casa, ou igualmente quando dissemos que o médico é a causa da casa. Dizemos, porém, que a causa é composta quando se mencionam ambas as anteriores, como dizemos, o médico construtor é a causa da casa. Ou pode-se ainda dizer que uma causa é simples segundo afirma Avicena. É simples aquele que é causa sem adição de outras, como ocorre com o cobre do ídolo, pois sem adição de outra matéria faz a partir do cobre, o ídolo. E assim também se diz que o médico gera saúde, porque o fogo aquece.
é, por sua vez, composta, aquela que necessita do advento de outras para que seja a causa. Assim como um único homem não é causa do movimento do barco, mas sim muitos. Assim como uma só pedra não é causa da casa, e sim muitas. Por fim, dentre as causas, algumas estão em ato e outras em potência. Uma causa em ato é a causa, é a que causa a coisa em ato. Assim como o construtor, quando constrói, ou o cobre, quando dele extrai seu ídolo, uma causa em potência é a que, embora não ponha em ato tal coisa, pode, de fato, fazê-lo, como a causa construtora enquanto não constrói. E devemos notar que falamos de causas em ato. É necessário que a causa e o causado sejam simultâneos, de modo que se há um, há outro. Se há o construtor em ato, é necessário que esteja construindo. Se há a construção em ato, é necessário que haja o construtor em ato. Mas isso não é necessário nas causas que estão apenas em potência. Ou seja, tem coisa que tem que acontecer junto para outras coisas acontecer junto, né? Sim. E deve saber que há uma causa universal correspondente, um causado universal, enquanto que a uma causa singular corresponde um efeito singular. Assim como dizemos que o construtor é a causa da casa, e que esse construtor é a causa desta casa. Talvez a gente, aqui nesses exemplos anteriores, acho que a gente pode sintetizar da seguinte maneira, cara. Porque o devir, em todo devir, por ser devir, é sempre a matéria e causa eficiente. É devir. Mas no momento em que o devir não se completou, a gente só tem matéria e causa eficiente. Então a gente pode dizer que matéria e causa eficiente são mais gerais em relação ao devir do que forma e fim, talvez. Né? Faz sentido? Uhum. Acho que faz, sim. Acho que a gente tem que parar e pensar um pouquinho melhor esses pontos. Acho que ele está um pouquinho ainda obscuro ainda, né? Tá. Não, mas vamos nessa. Eu tô viajando aqui. Só tô tentando sintetizar esses conceitos, porque até agora, cara, eu acho que são muito bons esses conceitos para a gente entender terminologias, mas até agora, para a gente, isso não está muito relevante, entendeu? Então, eu estou tentando ver o quanto isso é relevante para a nossa compreensão. Estou tentando sintetizar para ver o quanto é relevante. Mas vamos seguir. Eu acho que a gente pode pensar no próximo encontro, hein? De repente, não, cara. De repente, a gente deixa isso de lado, a gente parte para o próximo livro. Mas agora já terminou, né? Beleza. Exatamente. Eu vou parar aqui a gravação, então, tá? O sexto. Beleza. Ô, gente, desculpa aí, viu? Por devagar, assim, no nada, falar besteira, mas eu acho que é parte do processo. É parte do Isso processo. mesmo, isso mesmo, faz parte